Boa noite, queridos! Bem-vindos a mais uma de nossas aulas aqui do Didaquê. E hoje temos muito para a gente estudar sobre o Império Grego, sobre a revolta dos Macabeus, uma parte do livro de Daniel. Nós vamos estudar umas coisas muito legais hoje. Antes, quero orar com você. Vamos orar juntos, vamos buscar a Deus juntos? Vamos pedir para Deus falar conosco hoje aqui e abrir o nosso coração e a nossa mente para podermos compreender melhor a palavra de Deus. Oremos. Senhor, eu te peço no nome de Jesus a graça do Senhor sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que teu Espírito Santo ilumine o nosso coração e a nossa mente, que possamos entender neste vai e vem da história a mão do Senhor trabalhando com teu povo e a mão do Senhor trabalhando na história e nos deixando lições maravilhosas que nós podemos colher hoje, resultados dessas lições. Senhor Deus, fala conosco hoje aqui, amplia a nossa mente e o nosso coração, amplia o nosso entendimento, dá-nos inteligência, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então à nossa aula de hoje. Vamos falar sobre o Império Grego, especificamente dentro do período onde Alexandre o Grande domina toda a região. Império Grego, então, é a aula de hoje. Nós começamos aqui falando sobre Alexandre o Grande. Antes da gente falar de Alexandre, deixa eu começar da seguinte forma. O rei Filipe II, pai de Alexandre, ele dominou toda aquela região da Macedônia, se tornou rei da Macedônia, e os gregos não davam muito bola para os macedônios, porque eles achavam macedônios assim, um povo mais interiorano, um povo de roça, vamos dizer assim, mas o rei Filipe II organizou muito bem ali os macedônios e acabou provando que seu exército era poderosíssimo. A Grécia, numa reunião em Corinto, aceitou essa junção da Grécia com a Macedônia. Macedônia fica, na verdade, ao norte da Grécia, né? Mas eram, naquele tempo, lugares separados. E eles, então, se juntaram e, sob a liderança do rei Filipe II, montaram ali uma resistência aos persas, que vira e mexe estava tentando conquistar também aquela região da Grécia. Ele utilizava algo muito interessante nas suas estratégias de guerra. A primeira era chamada falange. A falange era esse que está aí no seu desenho, ó. Os guardas ficavam todos juntos e bem unidos, de modo que conseguiam se proteger bem com seus escudos. Quando alguns na frente eram mortos ou atingidos, rapidamente eram substituídos pela próxima linha e eles mantinham essa maneira bem unida de guerrear. Um outro detalhe que você está vendo aí são essas flechas grandes, que é a sarissa. Ela era uma flecha muito grande, algumas dias de 2, 5 metros, já li até mesmo que chegaria até 7 metros, eu não sei como é que consegue segurar um negócio desse, mas isso não deixava com que outros soldados se aproximassem deles sem antes levar uma grande espetada, não é? O filho dele, depois que ele é morto, o filho dele, Alexandre III, passa a reinar no seu lugar. Mais tarde, esse Alexandre III ficou sendo conhecido como Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Alexandre, ele foi discípulo de Aristóteles. Aristóteles foi quem educou Alexandre, então você está diante de um homem inteligente, um homem sábio, um homem bem esperto, um homem bem informado, um homem bem trabalhado na sua mente, e Aristóteles o discipulou muito bem nesse sentido. Tanto que, ao dominar um povo, uma das coisas que Alexandre fazia é que ele mantinha a diplomacia. Chegava com tudo num lugar, dominava uma região, mas entrava em diplomacia com aqueles reis, dizendo: vocês podem continuar no trono, vocês podem continuar com a religião de vocês, vocês podem, e eu quero incentivar que vocês continuem com a cultura de vocês, só que vocês estão sob o meu domínio. Por isso que Alexandre passou a ser chamado, tempos depois, de Rei dos Reis. Esse primeiro título foi dado a Alexandre, porque ele se tornava um rei sobre os reis, permitindo que os reis continuassem governando debaixo do seu domínio, e nenhum rei queria causar briga ou luta contra Alexandre, porque o exército de Alexandre simplesmente era poderosíssimo. Ele tinha uma ideia mais ou menos como a que nós entendemos hoje de globalismo.
Ele queria unir todas as nações, cada uma com sua cultura, e para fazer essa ligação entre todas, ele apenas exigia que eles aprendessem o grego. Dessa maneira, através da língua grega, ficava tudo conectado. Uma das coisas que ele fez também foi que ele mandou traduzir todos os textos importantes de todas essas nações para o grego, formando grandes bibliotecas. E a ideia disso tudo era que a cultura se esparramasse pelo mundo. Então, a língua grega passava a ser falada por todos, os textos traduzidos de todas as línguas também para o grego, formando assim uma ideia de globalismo já naquela época. Alexandre continua atacando, resistindo e ganhando terreno que antes era dos persas. E aí, finalmente, Alexandre vai e domina a Pérsia. Primeiramente, ele desce ali pela região de Israel, por exemplo, contorna todo o mar Mediterrâneo, chega até o Egito. No Egito, ele é coroado faraó do Egito, então os egípcios o receberam como tal, e depois ele segue em guerra em direção à Pérsia, ele queria vencer a Pérsia. A Pérsia, nesse tempo, estava sendo governada por Dário III. Dário III não era um homem muito justo e nem muito bom com os seus subordinados. Muitas revoltas haviam no Império Persa querendo se livrar das garras de Dário III. Então, quando Alexandre chegava, dando liberdade para que eles continuassem com sua própria religião, porque Dário não seguiu as mesmas ideias de Ciro, que nós já estudamos aqui em aulas passadas, quando estudamos sobre o Império Persa. Ciro permitia as pessoas cultuarem seu próprio Deus. Dário já não, ele impunha muito de outras religiões que até ele mesmo cria, e destruía templos e subordinava sacerdotes a alguns costumes dele. Por isso, muitos povos não gostavam de Dário, e quando Alexandre chega para dominar esses lugares, tinha o apoio do próprio povo local. Dário é derrotado e é a partir daí que Alexandre passa a ter esse título de Rei dos Reis, porque ele acaba dominando, inclusive, sobre todo o Império Persa, agora pertencia a Alexandre. Vamos dar uma olhada no mapa para ter uma ideia do domínio de Alexandre. Olha que espaço enorme dominou este homem. Um jovem. Alexandre, quando saiu da Grécia para a sua primeira batalha, ele tinha apenas 20 anos de idade, quando ele começou a governar. Ele começou a juntar ali o exército e saiu para as batalhas, e isso durou por 12 anos. Foi isso mesmo, 12 anos. Alexandre morreu em 323, ele morreu de uma doença que ninguém sabe exatamente qual é, ninguém sabe explicar exatamente a sua morte, alguns chegam até a dizer que tenha sido envenenado. Ele tinha voltado de ir até as Índias, ali onde fez uma guerra por lá, algumas derrotas ele teve também, mas retornou com seu exército que não queria continuar, estavam cansados, voltou para a Babilônia, fazendo a sua base em Babilônia, e ali ele morreu. Antes de morrer, ele ficou 15 dias ali doente, apenas na base de sinais, porque ele não conseguia falar. Ele dividiu o seu império entre seus 4 principais generais, que eram Cassandro, Lisímaco, o Ptolomeu e o Seleuco. E desses todos, 2 deles nos interessam bastante para nós entendermos a nossa aula de hoje. São os Ptolomeus, ao sul, que você vê aí em azul, com exceção das cores de mar, que também estão com azul um pouquinho mais escuro, né? Então ali está o governo de Ptolomeu, e ali em amarelo que você nota que é o governo dos Seleucidas. Importante isso, porque ali onde o amarelo vai se encontrando com o azul no seu mapa, do lado do mar Mediterrâneo, aquela região é a região da Judéia. Judéia, Samaria e uma parte ali da Síria está ali naquela região. E é por isso que essa região nos interessa bastante, essa história toda que eu estou lhe contando nos interessa bastante. Começa aqui o chamado período helenístico. Entre a morte de Alexandre até a época em que o Império Grego é derrotado pelos romanos, a cultura grega é espalhada pelo mundo. Inicialmente espalhada no jeito de Alexandre, ou seja, com cortesia, como algo bom,
como algo mais moderno. No entanto, depois de um tempo, principalmente numa época em que os seleucidas cresceram muito ao norte e dominaram, porque uma parte de Israel ficou dominada, da Judéia, ficou dominada pelos Ptolomeus, que tinha sua base no Egito. Já depois de um tempo, os seleucidas dominaram aquela região, só que os seleucidas eram mais cruéis. Eles impunham a sua cultura, forçando não só a língua grega, mas forçando todos os costumes gregos. E aí começou a ter muitos choques surgindo exatamente contra os judeus. Homens que corriam nus, por exemplo, por causa das Olimpíadas, isso chocava muito os judeus. E daí por diante, algumas coisas da cultura grega começaram a chocar os judeus, até que começou a ter embates com relação à religião. Os judeus antigamente falavam o hebraico. Na verdade, tem o proto-hebraico, que nós quase que desconhecemos, o hebraico. Depois, durante o Império Persa, passaram a falar o aramaico. Continuaram falando o aramaico até a época de Jesus, por exemplo, continuaram falando o aramaico, mas também falavam o grego. Agora o grego era falado em todo mundo, era o chamado grego popular, o grego koiné, e aí por diante, essa era a cultura. Por que eu te dei esse panorama todo? Porque há um livro que foi escrito numa época que nós temos na nossa Bíblia entre o Antigo e o Novo Testamento, mais ou menos. Na verdade, ele foi escrito numa época muito próxima do livro de Daniel. O livro de Daniel e este livro que vou citar é um livro que é escrito um muito próximo do outro. Este livro, por ter sido escrito em grego, ele não passou a não ser aceito pelos judeus como parte do Velho Testamento. No entanto, nessa época da helenização, foi traduzida a Bíblia para eles, formando a Septuaginta, que já eu falo sobre ela. E nessa Septuaginta, nesse Antigo Testamento escrito em grego, totalmente traduzido para o grego os textos hebraicos, alguns textos que haviam sido escritos já em grego, na língua grega, também foram agregados a essa Septuaginta. A Septuaginta, por exemplo, é o Antigo Testamento que você encontra hoje nas Bíblias católicas. As Bíblias protestantes, elas aceitam apenas aquele compêndio que é aceito pelos judeus. Mais adiante eu falo sobre a Septuaginta, você vai entender melhor. Por isso hoje eu vou ler aqui um texto da Bíblia católica, no caso, ou da Septuaginta do Antigo Testamento. Detalhe, os discípulos de Jesus usavam esse texto também, tá, da Septuaginta, portanto, com certeza conheciam essa história dos Macabeus, que nós vamos ler. E eu quero ler para vocês em 1 Macabeus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, acompanhe a leitura desse texto comigo na sua tela. Diz assim: depois que Alexandre, aqui está falando de Alexandre o Grande, filho de Filipe, Filipe II, macedônio, saído da terra de Cetim, venceu Dário, rei dos persas e dos medos, tornou-se rei em seu lugar, começando pela Hélade, que é uma região. Empreendeu então numerosas guerras, apoderou-se de fortalezas e eliminou os reis da terra. Avançou até as extremidades do mundo e tomou os despojos de uma multidão de povos, e a terra silenciou diante dele. Assim exaltado, o seu coração se elevou e recrutou um exército sobremaneira poderoso, submetendo províncias, nações e soberanos que se tornaram seus tributários. Depois disso tudo, caiu doente e percebeu que ia morrer. Convocou então seus oficiais, os nobres que tinham com ele convivido desde a mocidade, e estando ainda em vida, repartiu entre eles o reino. Alexandre havia reinado por 12 anos quando morreu. Seus oficiais tomaram o poder, cada qual no lugar que lhe coube. Está aí. Ele reinou então durante 12 anos e morreu com 32 ou 33 anos de idade, e ele manteve ali firme o seu governo durante esses 12 anos, mas depois foi dividido entre 4 dos seus grandes generais, como nós já vimos no mapa agora há pouco. Muito bem, vamos ao que nos interessa aqui. A fala grega passou a se tornar a linguagem do comércio. É muito interessante isso, porque
graças a esse tempo, onde o grego foi obrigatório em toda a região, que depois os romanos não mudaram isso, que Paulo apóstolo e tantos outros apóstolos puderam sair de nações e nações pregando o evangelho. Você nunca se perguntou como é que Paulo saía lá de Israel, foi para a Turquia, foi em vários lugares, se lembrando que a Turquia não é como a Turquia que nós temos hoje, né? Eram várias províncias, né? Província da Galácia, província da Frígia, diversas dessas províncias ali, e que tinham suas línguas nativas, mas todas entendiam o grego. Por isso, facilitou muito a pregação do evangelho, isso anos depois, no crescimento da igreja. Mas, pelo grego ter se tornado a linguagem do comércio e todos os textos terem sido traduzidos para o grego também, todos os textos importantes, o Antigo Testamento, já quase que completo nesse tempo, ainda faltavam alguns livros para os que nós temos hoje, né? Já quase completo nesse tempo, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Foi convocado um grupo de 72 anciãos, por isso 70, o nome Septuaginta, ou seja, a tradução dos 70. Vamos ver aí, eu tenho acho que uma tela. A Septuaginta, aqui você encontra um fragmento da Septuaginta do ano 50 antes da Era Comum. Então, um dos fragmentos muito antigos aqui, você está vendo, da Septuaginta. A Septuaginta, ela começou ali a tradução, fez a tradução dos textos que haviam já sido escritos naquele tempo, e depois foi sendo acrescentados outros textos também à Septuaginta. Muitos textos, como por exemplo, entrou para as duas Bíblias, por exemplo, o texto de Daniel, o texto de Esther, por exemplo, foi desse período também, foram um dos últimos textos a serem colocados no Antigo Testamento, e muitos outros textos que nós chamamos de textos gregos. Por exemplo, uma parte do livro de Daniel escrito em grego, um acréscimo a Daniel, que nós não temos na nossa Bíblia. Então você vai encontrar ali na tradução da Septuaginta. Você vai encontrar acréscimos ao livro de Esther também, você vai encontrar ali. Você vai encontrar também livro de Baruque, o livro de Tobias, você vai encontrar o livro de Eclesiástico, não é Eclesiastes, é Eclesiástico. Você vai encontrar também o livro da Sabedoria. São diversos livros que foram acrescentados ali, porque eles se referiam a esse tempo aqui de história dos judeus, e o tempo que eu vou citar ainda, que nós ainda não chegamos nele. Porque há um tempo de independência dos judeus dos gregos, eles ficam independentes e dominam ali, então os sacerdotes dominam a região, um descendente de Davi fica no trono, e aí por um tempo eles têm o seu próprio governo, e ali mais livros são escritos, dentre eles esses que citei há pouco, que você vai encontrar o livro de Sabedoria, por exemplo, Sabedoria de Salomão, assim chamada, foi o último livro a ter sido escrito. Não foi por Salomão, óbvio, porque o texto foi escrito em grego. Então, nesse tempo, lembra-se que Israel ficava ali no meio, Judá, né? Ficava ali no meio entre um domínio grego que era de Antíoco Epifânio, dos Ptolomeus ao sul, ali no Egito, e ao norte, com capital na Síria e uma capital também em outro lugar, os Seleucidas, eles estavam em brigas entre si e vira e mexe disputavam esta região. Quando os Seleucidas ao norte dominaram esta região, eles impuseram ferrenhamente a cultura grega. E aí, o que acontece é que teve uma tentativa muito forte de um dos seus reis, chamado Antíoco Epifânio. Alguns chamam de Antíoco Epífanes, tá? Mas Antíoco Epifânio, exatamente em 165, foi esse maior ataque que ele fez contra os judeus, forçando a cultura dos judeus, desrespeitando a cultura local e o culto local, e aí começa o quê? Uma resistência por parte dos judeus. Surge uma resistência incentivada por profetas que nós não conhecemos seus nomes, mas temos os seus escritos conosco. Um deles, por exemplo, é o escrito de Daniel. O texto de Daniel, assim chamado do profeta Daniel, não é bem do profeta Daniel, é sobre o profeta Daniel, não é? Assim dito, um tal profeta chamado Daniel. Por quê? Porque esse texto é escrito nesse período histórico que nós estamos vivendo aqui, que nós estamos estudando, só que ele se refere a muitos anos antes,
de um tal de Daniel, lá na época ainda dos babilônios, quando os babilônios estavam dominando o mundo. Começa a contar a história de Daniel ali, a história de Daniel depois debaixo do Império Persa, e finalmente começam ali as suas chamadas profecias, mas aquelas profecias se referiam todas a esse tempo presente, né, das nossas aulas que estamos estudando aqui agora. É muito interessante. Tem um estilo todo apocalíptico, né? Apocalíptico é uma literatura que é muito comum em tempos de resistência, e o livro de Daniel foi escrito exatamente nesse período. Mas deixe-me falar um pouco mais desse período para você entender. Ora, se os gregos estavam tentando impor sua religião e os judeus estavam resistindo àquilo, se os gregos estavam tentando impor a sua cultura, violando algumas coisas da religião dos judeus, e os judeus resistindo, é claro que iria haver guerra, iria haver revolta. É aqui que começamos a entender a tal chamada a revolta dos Macabeus. Para você entender um pouquinho mais essa revolta dos Macabeus, para começar do seu nome. O nome é Revolta dos Macabeus, ou os Macabeus, vem por causa de Judas Macabeu, que era filho do principal sacerdote que fez a resistência, e era talvez o pontiagudo da guerra, né? Aquele mais guerreiro, o mais líder de todos, então acabou pegando o apelido dele em todos os outros. Macabeu significa martelo, então Judas Martelo, então a revolta dos martelos, a revolta dos Macabeus. Vários grupos de judeus começam a fazer resistência à política da época dos próprios judeus que estavam apoiando os Seleucidas, resistência também às ações de Antíoco Epifânio, que corrompia Jerusalém, inclusive com dinheiro, e roubava dinheiro do templo. E então, como começou a ter várias resistências e vários motins, o rei dos Seleucidas resolve tomar algumas medidas drásticas. Ele envia para lá uma grande parte do seu exército, constrói uma fortaleza toda ali ao redor do templo, inclusive, englobando ali o templo, não é? E naquele lugar vira um vilarejo grego. O templo passou a ser possessão do rei. Inclusive, o próprio templo de Jerusalém foi destituído como templo para Jeová e foi constituído templo para Zeus. Olha as coisas que esse homem faz. Uma das coisas que ele faz é que ele coloca ali uma estátua de Zeus. Imagina uma estátua como essa, é claro que aqui é um desenho figurativo, mas uma estátua como essa sendo colocada lá no templo de Jerusalém. E tem mais, exatamente porque ele queria na verdade acabar com toda a identidade possível dos judeus. Ele queria tirar a identidade cultural, a identidade religiosa deles, então ele começa a agredi-los religiosamente e moralmente. Uma das coisas que ele faz, ele sacrifica um animal que os judeus consideram assim, tão imundo, que é o porco, que eles não podem comer carne de porco, por exemplo, e para eles é um animal imundo. Ele sacrifica um porco no altar do templo para profanar o templo. É interessante que no livro de Macabeus chama isso de o abominável da desolação, ou a desolação abominável em suas asas, depende da tradução que você usa. E isso cita no Novo Testamento, depois nós vamos ver. E isso também é citado não só no livro de Macabeus, mas também no livro de Daniel. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Ele então começa a ofender os judeus, e quando ele comete esse sacrilégio, ele torna o templo completamente impuro, e agora ele dedica o templo para Zeus. Ele vai mais além. Ele proibiu a prática do judaísmo, proibiu a prática de qualquer sacrifício a Jeová, mesmo que não fosse no templo, proibiu a prática da guarda do sábado. Note, desde lá de Babilônia, lembra que eu já disse isso numa aula, não sei se vocês se lembram disso. Quando eles estavam em Babilônia, como eles não tinham mais o templo, não tinham mais a sua nação, não tinham mais sua identidade, eles estavam no exílio. Então, o que eles tinham como referência para eles, como identidade nacional, eram duas coisas: a circuncisão e a guarda do sábado. Circuncisão é um corte que é feito no prepúcio, no órgão genital masculino, quando é bebê ainda, quando é criança. Derrama-se o sangue ali, um sanguezinho que é derramado,
Isso significa que no órgão reprodutor de vida se fez uma aliança de sangue com Deus. Esse é o sentido da circuncisão. E uma outra prática deles era a guarda do sábado. E mais algumas outras práticas que eles tinham, que começaram a reviver, como o Purim, por exemplo, que é uma festa que não existia no passado, ela começa a existir nesse período, né? Que começa a existir essa festa. Por isso o livro de Esther, que vem para defender essa festa. Mas continuando aqui. Ele proíbe então essas festas também, e exige que todos os livros sagrados sejam destruídos. Qualquer livro que era encontrado, que era dos textos dos profetas, os textos dos salmos, os textos de Deuteronômio, o que encontrasse era para destruir. Portanto, muitos judeus foram o quê? Fugiram para cavernas, para os desertos, para esconder esses rolos, esconder esses textos, para que não fossem encontrados. Outra coisa que ele faz, ele obriga o povo, por exemplo, que morava em Jerusalém, a comer carne de porco. E se alguém recusasse, era declarado judeu, e se era judeu, seria morto. Judeu de religião. Então, qualquer desobediência a esses decretos seria punido de morte. Querendo acabar de vez com a identidade do judeu, sob pena de morte, ele colocou também a prática da circuncisão. Se soubesse que uma criança foi circuncidada, a mãe seria morta, na verdade a criança seria morta na frente da mãe, a mãe seria morta e todos aqueles que participaram do ritual, sejam parentes, tio ou algo parecido, porque a circuncisão tinha que ser feita por um homem. Se fosse o pai ou um tio ou alguém que fez, também seria morto. Diante disso, começa a ter assim muitas revoltas, mas nenhuma organizada. E os judeus só perdendo terreno, tendo que fugir para desertos, tendo que fugir para montanhas, e situações difíceis aconteciam ali para eles. Tem uma, por exemplo, eu estou vendo aqui se eu tenho isso anotado, mas deixa-me contar uma aqui para vocês. Tem uma, por exemplo, em que um grupo de judeus, eles fogem e eles ficam numa caverna, um grupo grande de judeus. Então esses seleucidas vão atrás para tentar encontrar os judeus. Quando os encontra, faz um cerco e espera dar o sábado. Quando deu o sábado, aí eles atacaram e nenhum judeu resistiu, porque era sábado. Não poderia resistir, não poderia trabalhar e foram todos mortos. O livro de Macabeus conta essa história e diz que foi em torno de 1000 pessoas que foram mortas, entre mulheres, crianças e homens. Então você vê que perseguição horrenda era nesse tempo. Aliás, contam alguns que talvez essa tenha sido uma das piores perseguições e destruições que os judeus passaram em toda a sua história. Algumas pessoas colocam dessa maneira. Então, mas teve um estopim que gerou uma revolta. E é interessante, onde que se deu a revolta? Não se deu na cidade grande, em Jerusalém, sabe onde que deu? Numa cidadezinha quase insignificante do interior chamada Modim. Nessa cidadezinha chamada Modim, um representante do rei estava lá, exigindo que os camponeses prestassem culto a um deus grego. E muitos, por medo, estavam obedecendo. Lá tinha um sacerdote chamado Matatias. Matatias, quando ele viu um judeu adorando um ídolo, ele se enfureceu tanto que ele foi, assim, diz que ele foi tomado como aquele espírito de Finéias. Quem conhece Finéias nas Escrituras Sagradas deve se lembrar que num momento assim que estava havendo prostituição imensa ali entre os judeus, ele saca uma espada e fere, matando um casal que estava em prostituição em praça pública, e ele faz isso, e diz que por causa daquele zelo de Finéias, Deus mudou a história daquele povo. Então ele, como que tomado desse espírito, né, guerreiro de Finéias, ele vai e mata aquele representante do rei e mata também aquele judeu que estava ali adorando aquele ídolo, e obviamente, como viria o exército atrás dele, ele pega e foge para as montanhas. Ele tinha 3 filhos, um chamava Simão, o outro chamava Jonatas e o outro Judas, Macabeu. É aqui que começa a história dos Macabeus. Em pouco tempo, essa história se esparramou.
Como Matatias era um homem muito querido pelo povo, muita gente abandonou as cidades e começaram a fugir para os campos, tentando encontrar onde estava Matatias, com Judas e com todos os outros, que começaram a formar um pequeno exército e estabelecer estratégias de guerra para ver de que maneira eles, um grupo tão pequeno e camponês, poderiam enfrentar um exército tão poderoso como o exército grego, no caso dos Seleucidas. Parte do povo foi morar ali nas montanhas e aos poucos isso foi formando esta grande resistência. Matatias, sabendo daquela invasão que teve, quando eles mataram muita gente num dia de sábado, ele mesmo, sendo sacerdote, liberou o povo da seguinte forma: se vocês forem atacados num sábado, podem sim e devem resistir. Usou frases como aquela de Neemias, né? Lutem pelas suas famílias, pelo seu povo, né? Lutem por Yahvé, seria isso a ideia. E assim foi se formando uma guerrilha. E essas guerrilhas, o que eles faziam? Localizavam os campos onde estavam ali os assentamentos dos estrangeiros, desses soldados estrangeiros, invadiam aquilo, por exemplo, numa noite, destruíam os suprimentos, quebravam suas armas, enfrentavam alguns e fugiam. Assim eles iam aos poucos enfraquecendo, com pequenas estratégias de guerra, iam enfraquecendo ali os gregos. Com a morte de Matatias, foi Judas quem assumiu o seu lugar, por isso que Judas Macabeu se tornou o nome, a revolta dos Macabeus. Esta revolta com essas guerrilhas durou mais de 20 anos, antes que eles conseguissem um final feliz, que foi a sua independência. Então, começou uma resistência, e nessa resistência, muitas histórias dessa resistência acabaram sendo acrescentadas nos livros da Septuaginta, aquele Antigo Testamento, né, da Bíblia Católica, ou Antigo Testamento, que inclusive foi usado mesmo na época de Jesus. Aliás, deixa eu te contar isso. Todos os textos que você tem do Novo Testamento, que eu esqueci de dizer isso lá atrás, tá? Eu estou falando sobre a Septuaginta de novo. Todos os textos que você tem no Novo Testamento que citam o Antigo Testamento são textos da Septuaginta. E você nota isso pela tradução. É muito interessante isso. Por isso que você nota na sua Bíblia, quando, por exemplo, Tiago ou Pedro citam um texto do Antigo Testamento, e na sua Bíblia tem aquela notinha que ele citou o Antigo Testamento, quando você abre o Antigo Testamento, parece que não está tão igual. Ele é igual, mas você nota diferença de tradução. Por quê? Porque lá no Novo Testamento eles usavam esses textos gregos, é que eles usavam, e não os textos em hebraico, que é o que nós traduzimos para nós, tá bom? Só para a gente saber disso. Eu estou dizendo isso porque, principalmente na igreja evangélica, existe aquilo assim: não, nós não podemos usar esses textos do Antigo Testamento porque são textos apócrifos. Na verdade, esses não são textos apócrifos, alguns evangélicos os chamam dessa maneira. Eles simplesmente não são textos canônicos, apesar de isso não significa apócrifo, não significa separados, malditos, né, ou coisa parecida, né, ocultos, como seria uma tradução para os apócrifos, mas são textos que podem ser lidos. Inclusive Lutero, quando traduziu a primeira Bíblia, ou seja, a primeira Bíblia protestante, é a tradução de Lutero. Lutero traduziu o Antigo Testamento igual dos judeus, que é o hebraico, que é o Antigo Testamento que nós temos na nossa Bíblia, só que ele colocou em anexo todos esses outros livros que foram acrescentados na época da tradução dos 70 da Septuaginta. Ele deixou ali também dizendo que eram livros bons para se obter sabedoria. Então, muito interessante essa palavra do próprio Lutero. Depois de 20 anos de batalhas, é claro, os Seleucidas tiveram diversos problemas lá. Roma começava a crescer. Com o crescimento de Roma, alguns conflitos começou a haver dos Seleucidas ali. Seleucidas também tiveram muitos conflitos em uma região mais a leste também, fazendo com que os seus exércitos recuassem um pouco. E com a morte de Antíoco Epifânio e com o surgimento de novos governadores ali, novos reis ali entre os Seleucidas, eles abandonaram um pouco aquela região da Judéia, fazendo o quê? Com que os judeus de fato se levantassem contra, derrotassem os últimos impérios, os últimos
soldados gregos que haviam naquela região, afastassem os gregos e começaram a dominar a sua própria nação. Novamente, Judá era uma nação. A nação da Judéia agora era governada por alguém que era da descendência de Davi, mas também eram sacerdotes, ou seja, eram os chamados asmoneus, com H. Tá? Esse período dos asmoneus durou em torno de 100 anos. Por 100 anos eles tiveram sua própria terra, o seu próprio rei, seu próprio sacerdócio, o templo ali guardado, tudo como era no passado, eles tiveram nesse período. Nesse período de consolidação, foi o momento também que se consolidou várias outras coisas do judaísmo que nós vamos enxergar só no Novo Testamento, por exemplo. É nesse período que tem o surgimento ou a consolidação dos saduceus, por exemplo, que eram os descendentes de Sadoc, né, dos sacerdotes. Era uma turma que eles seguiam apenas alguns livros do Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento como o nosso aqui, mas não seguiam os livros escritos em grego, coisa que já uma outra seita seguia, que era dos fariseus, que aceitavam também outros livros. Por exemplo, no livro de Macabeus existe algo sobre a ressurreição de mortos, inclusive no final de Daniel também tem algo sobre a ressurreição de mortos. Por isso os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, os saduceus não acreditavam. Então ali surgem algumas seitas judaicas, que nós vamos estudar sobre elas, tá? Nas próximas aulas nós vamos dedicar um tempo todo para estudar como é que era a cultura nesse tempo, como é que eram as casas, como é que era a alimentação, como é que eram os costumes dos fariseus, os costumes dos saduceus. Portanto, eu não vou abrir tanto na aula de hoje, só estou dizendo que é nesse período que surgem os fariseus, os saduceus e também os essênios. Nós vamos estudar sobre eles, então deixa essas perguntas para as próximas aulas. Foi nesse período também que se consolidou as sinagogas. Veja bem, não é que surgiu, muito provavelmente as sinagogas surgiram já lá no tempo do exílio, mas ela se consolidou como centro de decisão dos vilarejos. Ou seja, para se tomar as decisões locais, era feita reuniões com os homens nessas tais sinagogas. E aqui era o lugar onde eles se encontravam. A palavra sinagoga tem o sentido de assembleia, não é? Por isso eles se reuniam ali para decidirem as suas próprias questões. Então, muito do que você vai encontrar, do panorama que você encontra já lá adiante, na época de Jesus, você está vendo agora aqui, durante esse período. Nós estamos talvez aqui uns 200 anos antes ainda de Jesus, mas é nesse período que começam a surgir estas coisas. Na dinastia lá dos asmoneus, destaca-se um homem chamado João Hircano. Você vai ouvir muito sobre ele. Alguns chamam de João Hírcano, né? Eu gosto de citar João Hircano. Este homem é um dos últimos a governar ali na Judéia. Só indo para o final da história, no final da história desse período dos asmoneus, você tem ali João Hircano governando, mas ele não gostava de governar. A paixão dele era mais sacerdotal, tudo mais. Então ele tinha um homem de confiança dele que governava praticamente no seu lugar, que era o Antípater. E esse amigo dele, esse tal de Antípater, era que governava. Quando Hircano morreu, o filho dele assumiu o lugar e começou a ter muitas brigas com esse Antípater, e esse Antípater era muito próximo de Roma, e aceitando muitos romanos, e tendo alianças com os romanos, que Roma estava crescendo já nesse período. Nós estamos no final já da época do Império Grego. Eu me adiantei bastante aqui na história. E então, esse Antípater é morto, seus filhos fazem ali uma revolta contra os judeus e tentam ganhar o governo, buscam apoio de Roma, ganham apoio de Roma e Roma decreta um deles como rei da Judéia. O nome dele era Herodes, que passa a ser conhecido como Herodes o Grande. Vamos falar sobre ele um pouco mais adiante em outras aulas, tá bom? Só me adiantei um pouquinho aqui na história. Vamos então, só para a gente se localizar cronologicamente, pega lá o primeiro mapinha para mim. Hoje eu estou sendo assessorado aqui pelo Dudu. Voltando. Aí está o nosso mapinha. Muito bem. Olha que período histórico longo nós estamos tratando aí agora. Você já vê em azul claro lá embaixo, né? Alexandre o Grande. Por isso eu pintei também de azul ali os Ptolomeus, né? Que é no Egito. E lá em cima os Seleucidas, cuja capital foram várias, dentre elas a Babilônia,
ou na Síria e várias capitais ali ao norte, porque eles dominavam toda aquela região. Como você vê ali, você vê que um dos líderes dos Seleucidas é aquele Antíoco Epifânio. Está enxergando aí no seu mapinha, não é? O Antíoco Epifânio é esse que faz esse avanço, né, sobre a Judéia. Nesse período é que nós temos os escritos, que é o livro de Daniel, que surge como um incentivo profético ajudando o povo da revolta. Provavelmente quem escreveu esse livro era parte dessa revolta. Você tem ali a revolta dos Macabeus e um longo período da história onde foi inicialmente traduzida a Septuaginta e vai sendo acrescentada a Septuaginta outros livros, até aquele período ali que você vê só em preto, a independência de Judá e dos Asmoneus, até que finalmente essa região passa a ser dominada ali pelo vermelho, ou seja, por Roma. Então, dá para você notar um pouquinho aí de toda essa faixa histórica que nós estamos. Esse bolinho ali no meio é o mais importante de todos, onde você lê ali Revolta dos Macabeus, Livro de Daniel, a Septuaginta e essas investidas de Antíoco Epifânio, essa é o tempo principal que nós estamos falando da nossa aula de hoje. Vamos então falar sobre o livro de Daniel. O livro de Daniel, ele é um livro apocalíptico. Ele foi escrito nessa época que começa a tal chamada Revolta dos Macabeus. Interessante que o autor do livro parece alguém que aderiu à revolta. Por quê? Quando você lê a história dos Macabeus, quando você lê a história como um todo, como eu te contei hoje aqui, você entende a formação do Império Grego, entende os Seleucidas lá em cima, este cara é importante, esse tal de Antíoco Epifânio, você entende perfeitamente as profecias de Daniel. Então, quem vai estudar o livro de Daniel precisa fazer o seguinte: primeiro, entender algumas explicações históricas que eu vou te dar aqui agora, entender o que é um escrito apocalíptico, que é essa parte da aula que eu vou entrar agora, e sabendo disso, você faz uma leitura do livro dos Macabeus para saber a história, porque o livro de Macabeus é um livro de história, então você vai entender a história ali, entender a revolta, entender esse momento. Aí quando você lê o livro de Daniel, aí você entende, você se situa. O pequeno chifre ali de Daniel é o Antíoco Epifânio. E aí você vai entendendo os 3 anos e meio citado ali de Daniel como uma grande tribulação, uma tribulação, né, que aconteceu, é exatamente o período histórico em que o Antíoco Epifânio fez a sua base lá em Jerusalém e atacou fortemente em Jerusalém. Então tudo bate do livro de Daniel com essa revolta dos Macabeus. Então, o que esse autor do livro de Daniel faz? Ele procurou, do seu jeito, né, incentivar os seus compatriotas a resistir, aderindo aos próprios costumes, né, aos seus costumes próprios, à religião de Javé, na certeza de que Deus interviria para salvá-los. Por isso, ele começa a contar uma história de anos atrás, lá atrás, quando o Império Persa venceu os babilônios. Quer ver uma coisinha? Vamos voltar àquele mapa cronológico. Olha só para você entender. Você está vendo ali onde está escrito o livro de Daniel 167? Olha no seu cantinho esquerdo da tela lá em cima, Império Persa 538. Lá é quando Ciro domina a Pérsia, domina a Babilônia. É o período contado no livro de Daniel. Então, lá em 167, ele está contando uma coisa lá de 538 anterior. Portanto, aí você tem uma diferença de quase 400 anos aí nessa história. Então, o livro servia como um incentivo, né, para aquele povo para resistir, dizendo, olha, lá atrás teve um homem, ele estava na corte do rei e ele não se contaminou com as comidas do rei. O que estava acontecendo lá no tempo deles? Fazendo o povo comer as comidas gregas, fazendo o povo comer
carne de porco, por exemplo, ele não se contaminou. Outra coisa, Daniel não deixou de orar e de buscar o Senhor, por causa disso foi jogado na cova dos leões, mas Deus o libertou. O que era isso? Uma mensagem de incentivo para esse povo: olha, resista, o Senhor está conosco, é um tempo de resistência. É interessante isso. Para a gente compreender isso melhor, nós temos que compreender o que é essa literatura apocalíptica. A apocalíptica, ela é uma literatura que ela nasce num tempo de perseguição. Ela quer provocar resistência, provocar coragem, provocar esperança. A apocalíptica não está falando do fim do mundo, mas ela está falando da última etapa da história, do fim daquele mundo, daquele momento. Que hora que vai ser o fim desse momento nosso, dessa história nossa aqui, quando a mão forte de Deus vai estar presente do lado dos oprimidos para levá-los infalivelmente na vitória contra os seus opressores. Essa mensagem ela tem que ser transmitida em código, porque se ela cai na mão dos inimigos, eles vão entender as estratégias. Porque essa mensagem, ela dá as estratégias de guerra, a resistência, e para que esses textos não sejam destruídos pelos inimigos, eles são falados em forma de sonhos, de visões, de símbolos, de histórias, de códigos, de modo que somente quem lê entenda. Quem conhece os textos sagrados é que consegue interpretar esses textos. A literatura apocalíptica é uma espécie de literatura subversiva, eu gosto desse termo, que através da fé ela anima os oprimidos a enfrentar o opressor, na certeza de que Deus está do lado de quem luta pela liberdade. Grava isso que está aí na sua tela. Deus está do lado de quem luta pela liberdade. Por isso, eles infundem fé nessa literatura. É uma literatura que vai contra os impérios, contra os opressores, mostrando que Deus está, na verdade, do lado daquele que é oprimido. Inclusive, no Novo Testamento, você vai encontrar um livro que pertence a esse tipo de literatura, que é o Apocalipse de João. Quando que o Apocalipse de João foi escrito? Lá perto do ano 100. O que estava acontecendo? Uma forte perseguição de Roma sobre os cristãos. Quem se declara cristãos era jogado no meio dos leões, inclusive, não é? Nas arenas. Os cristãos eram perseguidos e mortos. João estava preso. E aí então vem o Apocalipse de João, ou seja, uma literatura apocalíptica subversiva que estava ensinando como dar um golpe de Estado em Roma, como que a igreja iria resistir a Roma e não se deixar cair por Roma. Mas nós vamos estudar isso ainda, mas lá no Novo Testamento é que a gente vai estudar isso. Então eu preciso mostrar aqui para vocês algumas características da literatura apocalíptica. Essas características elas aparecem lá em Apocalipse, elas aparecem em alguns textos até de Paulo e alguns textos do Novo Testamento, você vai encontrar isso. Você vai encontrar essa literatura apocalíptica, essas mensagens apocalípticas em Zacarias, e você vai no terceiro Isaías, e você vai encontrar também existe um Apocalipse pequeno no meio do primeiro Isaías, e você vai encontrar também nesse período aqui, nesse texto de Daniel. Algumas características. A primeira delas é o seguinte: normalmente em literatura apocalíptica usa-se o nome de um personagem famoso do passado. Normalmente um autor de um apocalipse, ele não assina o livro, mas ele usa o nome de um personagem do passado. É interessante isso. Por quê? Porque, primeiro, que se cai um livro desse na mão dos dominadores, ninguém vai ligar, porque eles acham que trata-se de um livro antigo. Mas, ao mesmo tempo, citando um nome de alguém importante, na mão de quem é judeu, passa a ter muita importância. Por isso você vai encontrar, por exemplo, no Novo Testamento, na época da igreja, você vai ter Apocalipse de Pedro, Apocalipse, se não me engano, de Tiago também tem vários apocalipses por aí que não entraram para o Novo Testamento. Você vai ver também os apocalipses aqui do Antigo Testamento. Você vai ver, por exemplo, o livro de Enoque. O livro de Enoque é completamente apocalíptico, aquele livro. Ele é todo em código. Você vai encontrar a assunção de Moisés,
o Testamento dos 12 Patriarcas. São diversos livros em que vão citando os heróis do passado, mas para que você, conhecendo a história daquele homem do passado, consiga pegar as lições dele e trazer para aquele momento presente em que o livro está escrito. É interessante, o que o livro faz? Ele volta lá no passado e coloca na boca daquele herói do passado situações para revelar o tempo presente. É isso que ele faz com Daniel também. Ele coloca lá na boca de Daniel situações do tempo presente. O que isso que ele faz? Como eu já lhes disse diversas vezes, profeta não é para predizer o futuro. O profeta, ele olha para a história e, conhecendo bem a história, ele traça uma linha da história e, vindo com a linha da história, ele traça essa linha como se fosse traçando uma linha reta. A história está vindo aqui, 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 aqui. Chegou aqui, ela vai para lá. Então, o profeta, ele prediz o futuro baseado no que ele viu da história. Então, o autor aqui, ele volta no tempo, como se o livro tivesse sido escrito lá atrás. Só para você relembrar, de novo aqui, Eduardo, coloca para mim o mapa cronológico para mim, de novo. Olha lá, aquele mapinha cronológico. Olha lá onde está escrito o livro de Daniel em 167. Ele coloca a história, nesse momento histórico, eles estão ali sendo perseguidos e mortos. Ele conta uma história de um homem que lá atrás, lá no onde você está vendo aí no Alto Império Persa, em 538, quando os persas vencem ali e derrotam a Babilônia, é nesse período que o Daniel está vivo, falando desse tempo em que eles estão vivendo agora. Então o autor, ele volta no tempo, como se o livro tivesse sido escrito lá atrás, e assim ele pode discorrer esses acontecimentos históricos, fazendo uma releitura desses textos históricos, profetizando, analisando, interpretando a história à medida que ele discorre o seu texto. Quando eu digo profetizando, o que ele faz? Ele pega uma coisa lá do passado e joga para você hoje. Assim, é assim que se faz. Por exemplo, os judeus sendo obrigados a comer carne de porco, ele pega lá no passado Daniel, que resistiu isso e não comeu, fez até jejum, mas não comeu aquilo. Mas se eu não me dobrar diante de Zeus, vão me matar. Pois é, fizeram uma estátua enorme lá no tempo de Daniel. Ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, resistiram e não se dobraram. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego, no caso. Não se dobraram diante daquela estátua, foram lançados na fornalha de fogo, mas lá junto com eles estava o quarto homem, que foi o próprio Deus que os livrou daquela fornalha e não queimaram. Ou seja, as histórias do passado estão profetizando para o presente. Alguém pode me perguntar, mas Daniel não existiu? Existiu Sadraque, Mesaque e Abednego? Na verdade, a gente não sabe se existiu ou não. No entanto, eu até acredito que existiu. São as lendas. Quando eu falo lenda, é o seguinte, lenda é uma história que aconteceu, um fato que aconteceu, que contado de geração em geração, é claro que ele é romantizado, né? Ele é retrabalhado, só é contado daquela história o que interessa ao tempo presente, é nesse sentido. Não tem nada de errado com isso. Então, é porque quem está contando não é historiador, quem está contando é um profeta. E o profeta, interessa para ele, me interessa essa história, esse detalhe, e aqui ele lança. Então, essas histórias do passado agora serviam de profecia para o presente, de ânimo para o povo para manter a sua resistência. Assim, ele ensina, lê a história de modo crítico. Pausa. Presta atenção aqui comigo agora, porque eu vou sair do meu assunto, abrir um parênteses e volto nele. Sair mais ou menos, porque o tema é esse. Você já estudou história do Brasil? Que tal você estudar um pouquinho? Que tal você conhecer um pouquinho os nossos países, principalmente do Império para cá, do chamado Império Brasileiro de Dom Pedro II, e como foi o golpe, porque foi golpe, não é? A proclamação da República foi um golpe, né? Então aquele golpe militar que foi a proclamação da República com Deodoro, né? O Marechal Deodoro, que você leia lá, leia como é que se deu, leia as histórias, leia o porquê que Marechal Deodoro proclamou a República. Na verdade foi quase por causa de uma briga em torno de uma mulher. Vai lá ler a história.
E você vai ver como é que foram os primeiros presidentes do Brasil. Nós estamos numa época que o povo está falando de vacinação ou não vacinação. Vai ler sobre a revolta da vacina. Vai estudar sobre o nosso presidente Rodrigues Alves, por exemplo. Vai estudar. Vai estudar, eu recomendo a todos que façam um grande estudo e leiam toda a era Vargas. Eu estou dizendo desde lá da chamada Revolução, né, de Vargas, lá de 30, a revolta dos paulistas, a outra Constituição e, finalmente, a ditadura Vargas. E depois que o cara é um ditador, governa o Brasil de modo ditadura, é deposto, trazem o presidente, trazem a eleição, e quem que é eleito? O Vargas entra de novo. Então, como é que é isso no povo? Quem é esse povo brasileiro? Se a gente estudar a nossa história, nós vamos compreender muito, muito, muito do nosso tempo presente. Por que que o nosso povo, seja de esquerda ou de direita, não estou defendendo nenhum nem outro aqui, gente. Aliás, eu estou acusando os dois lados de serem populistas. Por quê? Porque o Brasil vem com essa história de populismo. É só ler a história que você consegue ter uma visão mais profética, ou seja, pegando a história, jogando e confrontando o nosso tempo presente para que a gente compreenda mais. Não precisa ir tão longe, só você ver os grandes, aqueles presidentes que tivemos com eleições no qual ganharam com muitos votos, as suas atitudes populistas, que atitudes que eram essa e como o brasileiro gosta de ser manipulado. Então é só você ler a história que você compreende melhor o tempo presente. Assim, agora voltando para a minha história aqui, para o meu tempo bíblico, assim, durante um tempo em que eles estavam debaixo de forte pressão, perseguidos e sendo mortos, começa ali uma resistência, esses profetas, ou esse profeta desconhecido, ou esse grupo de profetas, essa escola profética desconhecida, retoma as histórias lá de Daniel e de tantos outros e começa a escrevê-la querendo chegar nesse tempo presente aqui agora. Então ele lê a história de modo crítico, e para você ter uma ideia da datação do livro, a gente faz da seguinte forma, olha só. Quando o autor vai falar lá do passado, ele faz uma abordagem um pouco genérica e às vezes comete até alguns erros. Mais adiante eu vou te mostrar que existem erros históricos no livro de Daniel. Mas é completamente compreensível por causa da falta de pesquisa. Não havia ali bibliotecas, né? Ali onde eles estavam, né? Não havia a internet que nós temos hoje, né? Para checar as coisas, não tinha nada disso. Então, quando o autor trata lá do passado, ele comete alguns erros históricos e vai tratando a coisa meio sem muitos detalhes. Quando o autor discorre o tempo presente, ele faz com fortes figuras, dá detalhes e mais detalhes, porque é o tempo dele, portanto, com muito mais informação para passar. Por isso que você vai ver ali, quando ler em Daniel, do capítulo 8 em diante, ali quando começa as profecias de o pequeno chifre e tudo mais, aquela coisa toda, se você estuda a história de Antíoco Epifânio e estuda a história dos Macabeus, você faz uma leitura perfeita daquele texto, você fala, é desse cara aqui e é dessa pressão que o texto está tratando. E quando ele arrisca predizer o futuro, ou seja, ele leu a história, entendeu o presente e ele vai dizer o futuro, ele coloca como uma esperança de um tempo novo, do reinado de Deus. Então, o que ele faz? Ele projeta sobre o futuro os seus anseios do presente. Para você entender isso, tem uma mensagem chamada O Céu, que eu ministrei para a Carisma de Guaratinguetá. Você pode encontrar lá no site da Carisma de Guaratinguetá, essa mensagem O Céu, onde eu falo sobre essa nossa expectativa do futuro, como é que a gente lança para o futuro, na verdade, os nossos grandes anseios do presente. Uma outra característica de linguagem apocalíptica são os chamados sonhos, visões. São recursos literários. É como a parábola, por exemplo. Jesus usava muito a parábola. Por quê? Porque é imagem, né? Tem vida, tem cor, tem ideias, né? Ali sendo colocadas. Então, a interpretação desses sonhos e visões são o quê? Direções de Deus para o momento. Tem, por exemplo, uma visão onde um dos governantes ali, que em Daniel ele é chamado
Belsazar, né? Ele é chamado de rei. Na verdade, Belsazar não era rei, era apenas um príncipe regente ali. E que ele está numa grande festa, né? E ali na parede escreve aquelas 4 palavras. Uma grande mão vem na parede e escreve Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E aí chamaram, sabe, ninguém conseguiu entender, chamaram Daniel. Interpreta isto aqui para nós. E Daniel interpreta. O Palmeiras não tem mundial. Não é isso não. Ele fala, pesado foste na balança. E cada uma daquelas palavras, ele vai interpretando cada uma daquelas para mostrar ali o que estava acontecendo. É interessante, a mesma profecia dada ao Belsazar, que ele acabou sendo o último governante, na verdade era apenas um príncipe regente, da Babilônia e que foi vencida por Ciro, no caso Daniel erra, disse que foi por Dário, né? Foi vencido por Ciro, é uma profecia que eles estão dando. Para quem? Para Antíoco Epifânio, dizendo, você também está pesado na balança, Deus é quem vai julgar você. É isso que está ali, usando o texto do passado para iluminar ali o presente. Então, todas essas linguagens de sonho e visão são aquelas linguagens que eu chamo de linguagem cifrada, codificada, encoberta, criptografada. Isso fica mais claro aqui para a gente. Aqui eu criptografo algo e mando para você. Se você tem a chave de criptografia, você consegue desvendar o texto. Mas se você não tem a chave de criptografia, você não entende o texto. Por isso que os textos apocalípticos dizem muito, quem lê entenda. Ou seja, o código está aí. Será que você não percebeu, né? Quem tem discernimento, discirna o número da besta, porque é número de homem, né? E o número é 666, está lá em Apocalipse, que vai descrevendo César Nero, ali, por exemplo, que depois vai descrevendo o outro César. Então, ali eles vão interpretando o texto. Mas continuando, eles trabalham também bastante com imagens, porque é muito mais fácil guardar, memorizar uma imagem do que memorizar um texto, não é? Fica muito mais fácil memorizar. Por isso, as imagens, elas são cheias de significado. As cores têm significado. Vermelho pode retratar violência. A escuridão pode ser um momento terrível. O branco é a paz. Então, algumas imagens, elas são bem alegóricas. São quase que assim, um mosaico complexo, montado pedacinho por pedacinho. A gente tem que tomar cuidado muito com os números. Muitas pessoas tratam os números de modo literal. E na maioria das vezes esses números não estão indicando quantidade, mas sim significado. Por exemplo, o número 4. O número 4 significa sofrimento. Agora, até porque na própria língua hebraica, quando você escreve, na verdade, 40 é a palavra, é a mesma, quase que a mesma palavra para sofrimento. É interessante isso, né? Para tribulação, né? Perseguição, da mesma palavra. É alguma coisa parecida com isso. Agora, interessante, 4 é sofrimento, 10 significa forte, intenso. 40 é o que então? Um sofrimento muito intenso. Por isso você vai ver o quê? Elias, 40 dias e 40 noites. Jesus, jejum, 40 dias. E aí, o povo, por exemplo, no Egito, 400 anos. Não foram 400 anos de escravidão no Egito. Mas o autor coloca 400 anos, não para datar 400 anos, mas ele coloca ali para mostrar que foi um forte e intenso sofrimento naquele período. Então é interessante isso. 7 é perfeição, né? O 12 é totalidade. Então a gente tem que saber enfrentar, ler esses textos para compreendê-los um pouco melhor. Por exemplo, as 7 igrejas da Ásia. Eram 7 igrejas que existiam mesmo. Mas por que eles usam exatamente o número 7? Porque está querendo dizer que aquela mensagem, aquelas igrejas, é uma mensagem para as igrejas de todas as épocas, de todas as histórias, de todos os momentos. Isso lá no texto de Apocalipse. Então, para você ter uma ideia, quando em Daniel se usa 3 anos e meio, foi o tempo que durou a perseguição desencadeada pelo Antíoco Epifânio contra os judeus. Assim, 3,5, né, ficou sendo o número que designa simbolicamente o tempo de perseguição, ou o tempo que retrata o modelo oposto
à perfeição, porque a perfeição é 7. Aquela é uma perfeição quebrada, ou seja, o império pode parecer forte, mas isso aqui está totalmente fora do propósito de Deus, é quebrado isso, e isso vai ser um tempo de perseguição. Por isso você vai ver 3 anos e meio, e aí 1.200 e tantos dias, que vai dar 3 anos e meio. Se você pegar aqui 3 dias e meio, 3 anos e meio, você vai ver isso tanto ali, Jesus falando da destruição de Jerusalém no ano 70, ele usa essas mesmas figuras aqui de Daniel, a mesma coisa, para descrever uma outra destruição parecida com essa que haveria em Jerusalém. Para a gente datar então o livro de Daniel, quando você vê as semelhanças das profecias do capítulo 8 a 12 com o livro dos Macabeus, ela é tão perfeita e tão perfeita que explica o momento que foi escrito. Então, Daniel foi escrito nesse período histórico que você viu ali no meu mapinha. Compondo o livro de Daniel, ele pode ser dividido em 2 partes. A primeira conta a história do judeu lá, que vive numa corte estrangeira, como é o caso de Esther também. Esther também é uma história contada dessa maneira. E a segunda, ela trata de suas profecias, que seriam a palavra de incentivo a essa revolta aqui dos Macabeus. Esse escritor de Daniel, esse profeta, não é? Devido à distância que ele está e do evento que ele quer retratar, desse personagem que está lá atrás, ele comete alguns erros na história dos reis envolvidos. Por exemplo, ele começa falando de Nabucodonosor e depois ele coloca quase como um sucessor imediato o Belsassar. Mas o Belsassar não foi sucessor de Nabucodonosor. Aliás, Belsassar nem rei era, ele era só um príncipe regente. Aí ele coloca o Belsassar, é derrotado pelos persas através de Dário. Depois é que aparece Ciro. Só que, gente, Ciro veio antes de Dário na história. Então, ele erra ali um pouco. Mas esses erros, eu acho totalmente compreensível pela dificuldade que ele tem de fazer uma pesquisa histórica apurada. Estão no meio de uma guerra, perseguição. Provavelmente esse cara escreveu isso no meio das montanhas lá, fugitivo, tentando rodar isso para que outras pessoas pudessem ler e mandando fazer cópias e as pessoas lá escondidas nesses lugares, copiando os textos e mandando para os amigos essa profecia, não é? Ele não estava muito preocupado com a precisão do que ele estava escrevendo, mas com o âmago, com a revelação, com a história ou com a profecia e o incentivo que ele queria dar para esse povo, um incentivo de resistência. Deus está com a gente, vai vencer isso, vocês vão ver, vai acabar tudo isso. Então, ele estava lá em 167, narrando uma coisa lá atrás de 538. Então dá para compreender. Bom, terminando, gente, o que nós vemos aqui, e fica assim na aula de hoje, é que o povo de Deus nunca deve se acomodar diante da opressão. Os textos bíblicos nos ensinam a lutar contra tudo aquilo que vai contra a liberdade e contra a vida. Outra coisa que esses textos me ensinam que o reino de Deus ele é subversivo. O reino de Deus não se acomoda à cultura desse mundo quando essa cultura vai contra os princípios do próprio reino. Eu não posso, como um crente em Jesus, como um militante do reino de Deus, eu não posso, por exemplo, admitir a escravidão, porque vai contra princípios do reino de Deus. Eu tenho que saber como lidar com isso. Eu não posso admitir o racismo, por exemplo, porque vai contra os princípios do reino de Deus, que os próprios profetas lutaram contra isso. Eu não posso admitir, por exemplo, essa opressão que existe sobre a mulher, que vocês já viram até em aulas passadas aqui comigo, inclusive no texto que nós lemos lá do 3º Isaías, né, que é aquela parte final de Isaías capítulo 55, ou 56 até o 66, onde ele fala abertamente ali, defendendo as mulheres, defendendo os eunucos, defendendo os órfãos, as viúvas. Eu não posso me acomodar disso. Então, quem está ligado ao reino de Deus não se alia aos poderosos desse mundo. Esses poderosos desse mundo vão cair. Esses poderosos desse mundo vão um dia se confrontar com aquele que é o verdadeiro Rei dos Reis, que é Jesus. Quando a igreja, queridos,
e estiver muito alinhada com os poderes desse mundo e a sua política, meu conselho é: duvide, não aceite. Aquilo provavelmente não representa o reino de Deus e requer de nós alguma resistência diante disso. Como? Pregando, vivendo, expondo as Escrituras, mostrando os textos bíblicos que para nós hoje é lá do passado, trazendo para os nossos dias e revelando a obra da cruz na prática, o cristianismo sendo vivido, o discipulado de Jesus sendo vivido nos nossos dias. Aí Jesus disse para nós que bem-aventurados vocês são quando vocês forem perseguidos, quando falarem mal ao teu respeito por causa do Evangelho. Bem-aventurados vocês são perseguidos por causa da justiça. Então, ele disse: alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão lá nos céus. Que Deus abençoe. Vamos orar e daqui a pouco nós vamos para as nossas perguntas. Senhor, obrigado por esse tempo de estudo e de esclarecimento. Que a Tua palavra cresça em nossas vidas, ampliando o nosso entendimento e a nossa compreensão dos textos da Tua palavra, ensinando-nos a Tua verdade. Continua, Senhor, nos orientando, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Voltando aqui com as nossas perguntas de hoje, antes das nossas perguntas, deixa eu dar aqui 2 avisos para vocês. Primeiro, nós já começamos nossa campanha de Natal para ajudarmos crianças carentes. Você pode entrar, se você abrir no site da Carisma, de cara, carisma.com.br, você vai ver um pop-up, né? Aquela telinha que aparece antes, que você vai clicar e já vai para essa página onde você pode apadrinhar uma criança. Estamos ajudando crianças daqui do nosso centro social, que nós suprimos todos os anos. Como nós somos uma igreja grande, nós podemos ajudar outros lugares também. Então nós vamos ajudar também crianças lá do nosso centro social de Guaratinguetá, que agora é Carisma de Guaratinguetá, também tem aqui centro social. Nós estamos ajudando também uma igreja presbiteriana na nossa cidade aqui, no Piratininga, gente muito boa lá da IPI do Piratininga, que tem feito um trabalho maravilhoso naquele lugar. São o pastor Guilherme, o Bossan, né, também, que tem sido assim um grande líder naquele lugar, na questão social. Eu acredito que, o Gladson, né, eu acredito que essas pessoas têm um trabalho social ali muito relevante na nossa própria cidade, que nós podemos ajudar. Ali naquela região do Flamenguinho, ali, ou Piratininga, como alguns conhecem aqui em Osasco, na Zona Norte. Nós também vamos ajudar crianças lá do sertão, mas isso mais adiante a gente explica isso para vocês melhor como que nós vamos fazer, tá bom? Você pode participar, entra, depois da aula, entra lá no site, faz também a sua contribuição ajudando, veja lá detalhes, como é que se apadrinha uma criança, você vai ver isso que legal. Segundo, eu acho que você também pode ajudar a sua igreja, não é? Você que recebe a sua aula aqui, a aula é de graça, tudo é gratuito aqui entre nós, nós sempre falamos, a igreja ela vive das ofertas que nós damos. Então se você puder ofertar, eu acredito que você pode fazer a sua oferta também. É só ir lá em carisma.com.br/contribuições. Você tem todas as nossas contas e você também pode fazer a sua oferta. Faz isso depois da aula. Vamos lá? Perguntas aqui. Aliás, perguntas muito bem feitas, viu? Desculpa, foi eu que mexi aqui. Levei uma fulminada aqui do Dudu aqui. Foi eu que mexi no botão. Perguntas muito bem feitas e que eu quero responder a todas elas aqui. A primeira delas é o seguinte, a Suzy perguntou, o rei Dário não é da época de Daniel? Sim e não. Nós temos vários reis que eles sucessivamente usam o mesmo nome. E eu coloquei isso lá, se você voltar na nossa aula que fala do Império Persa, você vai ver esta figura aqui, ó. Vamos lá. Isso. Você vê aí o grande Ciro Grande já era Ciro II, não é? Cambice II, Cambice é o nome do pai de Ciro, por exemplo, aqui é o filho do Ciro que chama II. O Dário I é esse citado em Daniel, como você vê, Daniel citou errado, porque Daniel cita o Dário I como sendo antes de Ciro II, né? Foi um erro. As pessoas também confundem às vezes Xerxes com Artaxerxes, note o Dário II ali, lá embaixo você vê o Dário que eu citei na aula de hoje, Dário III. Então,
o Dário lá da época de Daniel é de 522. O Dário lá, que nós estamos citando, é lá de 336, muito tempo depois, dá para você perceber aí. Então, muito boa sua pergunta, Suzy. Ninguém é obrigado a saber tudo. Sua pergunta foi ótima. É apenas a gente notar que na história tem esses detalhes de primeiro, segundo e terceiro. Alguém também aqui me pergunta, né? O Maurício me perguntou, uma das ideias de Alexandre foi respeitar as culturas dos povos dominados. Será que nós cristãos não erramos por fazermos o inverso e acabamos por discriminar outras religiões? Olha, querido, de fato, existe muito preconceito religioso por parte de muitos cristãos. Eu acho que a gente precisaria rever essa nossa atitude e postura diante de outras religiões, respeitando-as bem mais. Eu acho que a gente precisaria retrabalhar nossa cabeça com relação a isso, baseados no amor que Jesus nos ensina a amar a todos. E lembrando que Deus não amou a igreja de tal maneira que Ele deu seu Filho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo todo de tal maneira que Ele deu seu Filho. Então, precisamos lembrar que Deus ama a todos. O Antônio me pergunta, o Antônio Carlos me pergunta, o que os judeus estavam querendo dizer com as posições de destaque de José, Daniel, Esther em nações estrangeiras. Particularmente aqui é uma interpretação minha. Eu vejo que ele coloca o seguinte, alguém que estava tão perto do rei, e assim, quem estava perto do rei e cometesse uma trairagem era morto. Ou seja, se ele tão perto do rei, numa posição de tanto valor, arriscou a sua vida pelas coisas que crê, por que você não arrisca a sua também pelas coisas que você crê? Eu acho que é essa a mensagem que nos passa. Uma outra pergunta aqui. Por que esses outros livros não foram incorporados à nossa Bíblia? São esses que tem na Bíblia Católica? Eu vou juntar aqui outras perguntas dentro dessas mesmas áreas que são acerca desses livros chamados deuterocanônicos, ou seja, pós-canônicos, tá? Então vamos lá. Primeiro tem essa pergunta. Mais adiante, alguém pergunta assim, o Antônio Marcelino está me perguntando, então a Bíblia Católica é mais completa? Também a minha resposta é não, tá? Mas eu vou completar já, que tem mais perguntas em cima disso. A Jane me pergunta também aqui, será que ficou faltando algum pergaminho a ser traduzido, escrito? Falta livros da nossa Bíblia? A resposta é não, mas eu vou te explicar daqui a pouquinho. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. A outra sobre história, eu acho que sobre a Bíblia é isso, ok. Então, deixa eu explicar um pouquinho sobre a Bíblia. Agora um detalhe, nós vamos ainda estudar isso, agora as próximas aulas mesmo, se não me engano, até na próxima já, eu vou entrar um pouquinho mais sobre essa questão desses livros, tá? Vou te explicar. No ano 80, depois já de Cristo, ou seja, ano 80 da Era Comum, olha só, já estamos na nossa era, os judeus se reuniram e você vai estudar isso comigo, vai fazer parte de uma das aulas nossas, e ali em Jâmnia, eles fazem quase como, vamos dizer assim, uma convenção, né, dos judeus, e eles entendem que o Antigo Testamento teria que ser composto somente por textos que foram escritos em hebraico, porque são textos que representam aquele momento onde o judaísmo ainda não havia sido contaminado com outras culturas, segundo eles. Então, eles usaram somente os textos escritos em hebraico. É a partir daí que se seleciona, se faz o cânon do Antigo Testamento. Esse cânon dos judeus, que são só dos textos escritos em hebraico, é o cânon que nós usamos na nossa Bíblia. Ou seja, o nosso Antigo Testamento é idêntico ao que os judeus usam até hoje. Nesse período grego, até o início do período romano, até a destruição do templo no ano 70 já da Era Comum, os judeus usaram muito a Septuaginta, porque a língua grega era muito falada e, portanto, eles usavam muito a Septuaginta. E na Septuaginta que existem esses acréscimos. Por isso eles são chamados de deuterocanônicos, ou seja, pós-canônico, acrescentados depois do cânon feito. E esses outros textos são escritos em grego.
Inclusive, os acréscimos a Daniel é em grego, os acréscimos a Esther é em grego, o livro de sabedoria, o livro do Eclesiástico, não é? São inclusive escritos por um sábio judeu, que eu não me lembro agora o nome dele, me falhou agora, mas nós vamos ter aula aqui que eu vou citar isso. É dentro dessa próxima aula, ou daqui a 2 aulas, eu estou dando mais detalhes sobre esses textos, tá bom? Então, não faltam livros no nosso Antigo Testamento, está igualzinho, está o dos judeus, simplesmente eu acho que esses outros livros, assim como dizia Lutero, são bons para leitura, é isso. Não é errado lê-los, é bom ler. Mas você vai ver coisas, por exemplo, eu vou examinar alguns desses textos. Por exemplo, por que nós não aceitamos o livro de Tobias, por exemplo? Eu te explico. No livro de Tobias conta a seguinte história, que uma mulher tinha uma maldição ali sobre ela. Todo homem que casava com ela, na noite de núpcias, morria. Vinha um demônio e o matava, para que ela não gerasse descendência. Aquela descendência que era importante. E então, caso morreu o primeiro, morreu o segundo, morreu o terceiro, morreu o quarto, morreu o sétimo. Finalmente tem a história ali de Tobias. Pode notar como os judeus conheciam essa história, porque eles fazem essa pergunta para Jesus no Novo Testamento. Uma mulher teve um marido que morreu. No céu ela vai ser casada com quem? Perguntaram isso para Jesus. De onde eles tiraram isso? Lá do livro de Tobias. Então eles liam esses textos, e Jesus conhecia também. Mas ali no texto diz o seguinte, olha a recomendação. A recomendação era a seguinte, que você vai pegar um fígado de um determinado peixe, e você na noite ali de núpcias vai queimar aquele fígado, e a fumaça daquele fígado de peixe vai espantar esse demônio, e pronto, você não vai morrer. Gente, não é estranho isso? Expulsar demônio com queimando um fígado de peixe? E essa ideia de demônios que nem existia no Antigo Testamento, né, começa a aparecer a partir dali. Então você percebe que são textos que eles não entram em acordo com o restante das Escrituras Sagradas. Então por isso que eles são considerados deuterocanônicos. Pode ler, são livros bons, vão trazer informações boas, mas o livro de Judite, por exemplo, é um livro interessante de se ler, mostrando a questão da fidelidade na oração. Mas é interessante as lições que esse livro nos trazem, mas consigo trazem muitos erros. Por exemplo, no livro de Macabeus, tem intercessão pelos mortos. Então, ou seja, é do livro de Macabeus que vem essa ideia que a Igreja Católica usa, da gente pedir para um santo que morreu para interceder pela gente. Rogai por nós, né? Ou seja, pedir para o santo, isso vem do livro de Macabeus, coisa que não condiz com o restante das Escrituras Sagradas. Interessante isso. Vamos lá, mas nós vamos estudar isso nas próximas aulas, tá ok? Deixa eu continuar aqui com as perguntas. Isso era uma personagem histórica? É uma boa pergunta. Nós não temos nenhuma comprovação histórica de que alguma mulher de Xerxes tinha sido uma judia, né? Assuero Xerxes é o mesmo, né? Que ela teria sido uma judia. Não tem nenhuma coisa histórica, senão somente no livro de Esther. É possível? É, mas a gente não tem nenhuma outra prova histórica disso. Alguém até perguntou, então a Bíblia Católica é mais completa? Não, não é, porque o completo é o Antigo Testamento igual nós temos. Então, são apenas livros acrescentados, como disse Lutero, bons para leitura, é isso. Juliane Brandão, sua pergunta é bem... eu teria que levar tempo para te responder, ela é boa sua pergunta. Onde você faz suas pesquisas históricas? Eu pergunto porque tem muita fonte não confiável na internet. Se puder deixar uma indicação, eu agradeço. Essas imagens enriquecem muitas aulas. Na verdade, minhas pesquisas históricas normalmente são feitas em livros. Eu nem sei se eu tenho dos livros aqui. Não tenho os livros aqui, nessa pequena estante, que foi montada só como decoração, na verdade, mas elas vêm dos meus livros. E eu posso recomendar esses livros para você. Depois eu pego alguns desses livros. Aliás, eu vou pedir para o Eduardo fazer esse favor para mim. Gente, dá licença, tá? Você vai lá na última mesa lá do fundo, você vai ver que tem várias... está fechado aqui. Gente, eu mostro na próxima aula, tá bom? Juliane, eu monto para você na próxima aula várias recomendações de livros que servem para você e para outros também. Tem nas nossas livrarias aqui, mas por enquanto estamos fechados.
Então você vai ver uns livros muito interessantes que tratam sobre esses períodos históricos, que são muito interessantes. Inclusive uma série que eu gosto muito de como ler o livro tal, né? É o livro da Bíblia Sagrada. É muito interessante, eu mostro isso numa próxima aula. Eu já recomendei aqui. Inclusive teve numa de perguntas e respostas que eu trouxe os livros, mostrei. Se você procurar aí e tiver assistido todas as aulas, você vai ver que eu indiquei vários deles. No restante, a gente pode procurar também na internet, a gente checa. A Wikipédia não é tão confiável, né, porque ela é escrita por muitas mãos, muitas pessoas, né? Mas dá para você ali encontrar referências de onde procurar. Deixa eu ver o que mais aqui eu tenho de pergunta. Jesus era um pregador apocalíptico, Marcos Barbosa? Não, ele tem momentos em que se colocam a mensagem apocalíptica de Jesus quando ele se refere à destruição de Jerusalém, tá bom? Inclusive é importante citar isso, como alguém, por exemplo, citou aqui o Ângelo. O Ângelo fez uma pergunta muito boa. Pastor, com relação aos profetas, você comentou que eles olhavam para o passado para prever o futuro, algo assim. Como isso se aplicaria a Samuel no caso de ter ungido Davi como rei? Algumas coisas aqui, Ângelo, só eu não estou dizendo que o profeta não vê o futuro, eu estou dizendo que para o profeta ver o futuro, ele vê na sua história, traça a linha, então ele indica para onde está indo. Jesus, por exemplo, predisse a destruição de Jerusalém lá perto do ano 28, 29, uma coisa que aconteceu no ano 70. Então ali realmente está predizendo o futuro nesse sentido. Então, vários profetas na Bíblia, você vai notar isso. O próprio Jeremias, por exemplo, fala da libertação dos judeus quando se completassem 70 anos para a Babilônia, os judeus seriam libertos do seu cativeiro. E, de fato, aos 72 anos de Babilônia, os judeus foram libertos, né? Não foi 70 anos de cativeiro, mas 70 anos de Babilônia, né? Então, os judeus foram libertos de lá. Então, é interessante esse detalhe que as profecias, realmente, existem essas profecias que vão mostrando essas questões do futuro. Mas, o profeta, ele olha para o passado e vê o presente. Agora, o presente pode mudar o futuro. Por isso que a Bíblia coloca se você ouvir a voz do Senhor, se você andar no caminho. Prova disso é o profeta Isaías profetizando sobre o rei Ezequias. Ele diz para ele, você vai morrer. Aí o rei pega, se arrepende, fala com Deus, Deus fala para ele, volta lá e diz para ele, você não vai morrer agora, você vai viver mais 15 anos. Então você percebe ali uma mudança de futuro. É por isso que eu digo que o futuro não está predeterminado. Na verdade, o futuro está todo em movimento, aguardando essas decisões, os caminhos que a gente toma no presente, é que vão determinar, assim, o seu futuro, no caso. Uma pergunta interessante aqui. Anésio, vamos falar dos entendimentos escatológicos mais para frente, baseados também em Daniel? Olha só, na pergunta você já diz uma coisa, sobre escatologia como sendo um estudo dos finais dos tempos. Quando, na verdade, escatologia deveria ser o estudo da história da igreja ou da igreja em si. Essas coisas que o povo faz sobre finais do tempo, nós vamos estudar sim, vamos. Inclusive, nós vamos ver quando é que surgiram esses estudos. Por exemplo, vamos lá, vou jogar uma bomba aqui e depois eu te provo isso. Você sabia que essa história toda que a igreja inventou de arrebatamento, dos deixados para trás, lá com Tim LaHaye, na verdade, o primeiro ensino disso foi em 1830 para cá, que nenhum dos pais da igreja ensinou isso? Que essa história toda foi uma história de 1830 para cá, e por que a gente segue isso até hoje? Muito interessante. Mas é daí que a gente vai estudar quando a gente estiver estudando no Novo Testamento, tá bom? Então, no Novo Testamento eu vou mostrar essas interpretações escatológicas, né, dos finais dos tempos, ou apocalípticas, pode notar que eu estou colocando entre aspas, porque as pessoas fazem cada balbúrdia em cima de Daniel. E fala de anticristo e daquilo, e falam dos Estados Unidos e de Israel e da Rússia. Antigamente, o grande vilão era a Rússia, agora é a China, não é? É bem capitalista, né, na verdade, essas interpretações. Mas a gente vai chegar lá quando a gente estudar no Novo Testamento, tá? Não vai ser agora que nós vamos estudar isso, não. Aí eu cito, porque Jesus cita Daniel, né? Então aí sim a gente volta e mostra isso, tá? Mas não está falando de fim de mundo, não, tá? Ali não está falando de fim de mundo. Continuando aqui. Eu preciso terminar, gente. Eu vou correr aqui, eu preciso terminar.
Bom, alguém me perguntou aqui, a Terra é plana? É um enorme símbolo do Corinthians, assim, rodando, sabe, no universo, é isso. Por isso que um dia vai ter fim, porque tá ruim esse Corinthians. Mas vamos lá. Então, claro que é zoeira, tá, gente? Por favor. Uma vez alguém me perguntou, mas de onde você tirou que a Terra não é plana? Eu falei, vamos pensar onde Aristóteles tirou? Aristóteles citado aqui hoje. Você olhando para a Lua, começa a entrar aquela coisa na frente, depois vai, tampa a Lua toda, depois sai. O que é aquela coisa redonda que entra na frente da Lua? Já deu para você ver, né? Mas tá bom, deixa para lá. Esse não é meu assunto. É claro que aqui foi zoeira. Eu acho que foi zoeira, tá? Essa pergunta. Mas valeu, eu entrei na zoeira. Aliás, a helenização era vista por alguns judeus como algo ruim, mas na sua aula você mostrou os benefícios para a pregação do Evangelho. Afinal, a helenização foi boa ou ruim? É interessante essa pergunta pelo seguinte, o que os judeus, por exemplo, você não vai ver os judeus reclamando, por exemplo, como que eu chamaria isso? A persialização, né, do Império Persa. Eles não reclamaram. Por quê? Porque deram a eles a liberdade. Mas olha o que eles pegaram de cultura persa, um monte. Mas não afetava a religião deles. Quando veio da helenização, inicialmente também não afetou. Para eles estava tudo bem falar o grego, para eles estava tudo bem várias coisas. Mas a hora que fizeram ter que adorar Zeus e ter que comer carne de porco, aí você mexeu com eles, então eles rejeitaram. Então nota que a resistência dos judeus foi especificamente dentro daquela época do Antíoco Epifânio. Todos os anos anteriores, eles nunca tiveram nenhuma revolta contra os helenos, né? Contra a helenização que vieram ali pelos gregos. Então, não tem esse sentido. Agora, se a gente pegar o fruto da helenização, tem muita coisa interessante. Por exemplo, muitos pensamentos vieram dos gregos para nos explicar algumas coisas. Por exemplo, vários textos do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego, então isso já explica muita coisa. Você vai ver, por exemplo, conceitos, o conceito de Hades, né, vem dos gregos, alguns conceitos de céu vêm dos gregos, alguns conceitos de pensamento, espírito, alma e corpo, por exemplo, que Paulo apóstolo usa, isso vem dos gregos. A gente nota um certo platonismo, né, em algumas posturas no Novo Testamento, que na verdade é só assim, é uma adaptação para que o povo da época consiga entender a mensagem. Eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Os discursos, se você pegar o texto de Tiago, ele está escrito num grego clássico, à moda dos grandes escritores clássicos gregos. É interessante isso, né? Então, tem muita coisa boa, assim, que veio ali com os gregos. Continuando. Suzy, esse Xerxes é do filme 300? Mas não daquele jeito, tá? Aquele jeito todo estrambólico, né? Aquela figura, que eu nunca assisti o 300, porque eu sempre ouvi de historiadores dizendo, é péssima a área histórica do filme, tá? Então, é o Xerxes, sim, do filme 300, que ele enfrenta ali, faz aquele enfrentamento contra a Grécia, que, na verdade, depois os persas perdem a guerra, tá? Tem aquela vitória de batalhas, mas eles perdem a guerra, e os gregos, de fato, na guerra do Peloponeso, consegue de fato fazer a resistência. Não assisti o filme, então não sei detalhes. Só vi aquela figura do Santoro, que, meu Deus, parece mais um demônio o negócio daquele lá, do que qualquer outra coisa, né? Mas é ele sim, tá? A última pergunta. A minha pergunta também é de histórico do modo geral, Juliane Brandão. Obrigado, Juliane, você completou aqui que eu não te respondi direito. Como a história do Brasil que mencionou. Olha, se você quiser estudar a história do Brasil, eu vou recomendar um sim. Existe um podcast da Folha de São Paulo chamado Presidente da Semana. Procure esse podcast. Deve ter no Spotify, eu vi no Apple Podcast, deve ter no Spotify também, em tantos outros lugares deve ter. É só você procurar. Presidente da Semana, é da Folha de São Paulo. Ele conta a história do Brasil, presidente por presidente. Vale a pena. Agora, livros de história do Brasil nós temos bastante, algumas recomendações interessantes, mas vamos começar por essa aqui, porque é simplesinho de tudo e muito bem pesquisado, eu acho que vale a pena ali. Gente, é só, que Deus abençoe vocês. Muito bom ter aí mais essa aula com vocês e poder repartir um pouquinho.
E espero que vocês, se você não escutou a mensagem de domingo passado, ou seja, você quer crescer mais um pouco, não é? A mensagem de domingo passado agora, né? Pode procurar no nosso podcast, tem, nesse canal aqui do YouTube tem. Ali eu desafio você que assiste a estas aulas do Didaquê a ir fazer as suas pesquisas. A você mesmo ir atrás, a você ler, a você estudar. Por exemplo, citei tanto o livro de Daniel. Você já leu o livro de Daniel? Eu citei o livro de Macabeus, que tal você ler? Ah, né, eu não tenho uma Bíblia católica. Pega na internet, tem bastante, vai lá ler o texto. Alguns textos são chatos de ler, tá? Mas é importante ler, vale a pena. Recomendei aqui estudar a história do Brasil, por que você não estuda também? Faça isso, eu tenho certeza que você vai expandir a sua mente e expandir o seu conhecimento. Como eu insisti muito aqui no domingo, precisamos crescer dessa maneira, né? Em sabedoria, como Jesus, né? Diante de Deus e diante dos homens. Que Deus abençoe você, até a próxima aula, Deus te abençoe, boa semana.